Hey guys, what's up? No vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre os reflexive pronouns, que muita gente se confunde ao usar, né? Mas depois de ver esse vídeo vocês vão entender bem o uso dos reflexive pronouns. Então quais são os reflexive pronouns? Cada personal pronoun, né, cada pronome pessoal tem o seu respectivo, né, reflexive pronoun. Então, para I, a gente tem o myself, he, himself, she, herself, it, itself, you, yourself, we, ourselves e they, themselves. Então, esses são os reflexive pronouns. Mas quando eu uso, né? Eu uso quando eu vou me referir à mesma pessoa dentro da frase. A gente costuma dizer que é quando o subject and object are the same. Ou seja, quando o sujeito e o objeto da frase são os mesmos. Então a gente usa os reflexive pronouns para esse caso, né? Então eu tenho alguns exemplos aqui para ilustrar para vocês. Olha aqui o primeiro usando myself. I love myself. I love myself. Né? Ou seja, o que está falando nessa frase? Eu me amo. Né? Então não é correto em inglês eu falar I love I, por exemplo. I love I. Não. Ou I love me. Né? I love me. Às vezes a gente até escuta, tem gente que até fala I love me. Mas, gramaticalmente falando, respeitando a gramática da língua, do idioma, não é correto falar I love me, apesar de algumas pessoas falarem. O correto é I love myself, ok? Então, eu me amo, tá? O outro exemplo agora com himself. Olhem só. He himself cleans the house. He himself cleans the house. Aqui eu estou falando o quê? Eu estou falando ele mesmo limpa a casa, né? Ele mesmo limpa a casa. Então o himself se refere a he, né? Como está aqui, ó, o reflexivo pronoun de he, himself. Então é isso que está dizendo nessa frase. He himself cleans the house. Ele mesmo limpa a casa. Ok? Então o sujeito e o objeto da frase são os mesmos, tá? Outro exemplo com herself agora, né? O reflexive pronoun de she, herself. She cooks by herself. She cooks by herself. Então eu não vou falar she cooks by she ou she cooks by her. Não, jamais. O certo é she cooks by herself. O que quer dizer she cooks by herself? She cooks by herself quer dizer ela cozinha sozinha. Ou seja, ela mesma faz a comida, sem precisar de ajuda, sem ninguém. Ela cozinha sozinha, tá? Então, quando você quer falar nesse contexto de fazer algo sozinho, os reflexive pronouns são acompanhados da preposition by, né? Então, she cooks by herself, ok? É um pouco diferente desse caso aqui, ó. He himself cleans the house. Ele mesmo limpa a casa. Quando eu quero enfatizar algo que a pessoa faz, ou seja, quero enfatizar o sujeito aqui, eu uso o reflexive pronoun bem na sequência do sujeito. A minha intenção aqui é falar ele mesmo limpa a casa e não falar que ele limpa a casa sozinho. Se a minha intenção fosse falar ele limpa a casa sozinho, eu falaria he cleans the house by himself. É uma diferença assim sutil de contexto, mas há uma diferença. A mesma coisa seria em português, a mesma coisa é em português. Quando eu falo ele mesmo limpa a casa, eu quero dizer que, que legal, né? Ele mesmo limpa a casa, ele não precisa da mãe para limpar a casa, algo do tipo, sabe? Então é digamos, para dar uma valorizada no sujeito. Agora, quando eu quero simplesmente falar que ele limpa a casa sozinho, não para dizer que isso é algo especial, é algo comum, aí eu falo he cleans the house by himself. Então essa aqui é a diferença, tá? Continuando, eat itself. Olha só, eat usa para coisas, animais, lembram disso? Então olha esse exemplo. The TV
turned off by itself. The TV turned off by itself. Ou seja, a TV desligou sozinha. É isso que está falando aqui, né? Do nada a TV desligou sozinha. Ok? You, yourself, yourselves. Então, o you tem dois reflexive pronouns. Yourself e yourselves. Por quê? Lembram que you é singular e plural? Significa você ou vocês? Por isso que tem yourself para singular, yourselves para plural, ok? Aí eu tenho um exemplo aqui, ó. Do it yourself. Do it yourself. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando faça você mesmo. Faça você mesmo. Agora, se eu fosse falar no plural, eu falaria do it yourselves. Do it yourselves. Façam vocês mesmos. Essa que é a diferença, ok? Para yourself, yourselves. Aí a gente tem we ourselves. Aí o exemplo. We can try by ourselves. We can try by ourselves. Ok? Ou seja, nós podemos tentar sozinhos, por nós mesmos. Né? We can try by ourselves. Nós podemos tentar algo, enfim, queremos fazer algo e aí não precisamos de ajuda de ninguém. Então, é isso que está falando aqui. Nós podemos tentar sozinhos. Nós podemos tentar nós mesmos. We can try by ourselves, ok? E o último exemplo com themselves. They don't respect themselves. They don't respect themselves. Aqui está falando, eles não se respeitam. Eles não se respeitam. Ou seja, vamos imaginar que tem um grupo ali de amigos e que sempre brigam e que sempre um xinga o outro, né? Então, eu quero dizer que aquele grupo ali não se respeita, que eles não se respeitam entre eles. Então, eu posso falar, they don't respect themselves, né? Às vezes, alguém pode pensar, mas não seria they don't respect each other? They don't respect each other é mais para um contexto assim, quando são duas pessoas, querendo dizer, eles não respeitam um ao outro, né? Num contexto de apenas duas pessoas. Aqui eu estou falando num contexto de grupo. Então, é mais apropriado falar they don't respect themselves, ok? Então, espero que vocês tenham entendido melhor agora o uso dos reflexive pronouns. Escrevam exemplos, escrevam comentários, façam perguntas aí que eu respondo, ok? Me sigam lá no Instagram, @teacherjosephinglês. Lá eu posto mais dicas de inglês, posto bastante coisa legal, enquetes, atividades interativas para vocês responderem lá, tá bom? É bem legal, é uma outra forma de agregar também no inglês de vocês. Espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo também, compartilhem, ok? Thank you. Bye bye.